Existe algo que mexe com a mente de qualquer mulher. A dúvida se aquele amigo próximo sente apenas amizade ou se existe uma atração escondida por trás de cada gesto. Essa é uma das situações mais delicadas e, ao mesmo tempo, mais perigosas para o coração, porque a linha entre amizade e desejo é tão tênue que pode mudar a sua vida em silêncio, sem você perceber. Talvez você já tenha vivido isso. Ele te liga para saber como você está, te protege em situações sociais, te faz rir de um jeito único, mas no fundo existe algo no olhar dele que te deixa em dúvida. É como se houvesse uma segunda camada em tudo que ele faz. E se você não aprender a enxergar essa camada invisível, você corre o risco de ficar anos presa em uma relação ambígua, sem nunca ter certeza do que realmente se passa dentro dele. Ignorar os sinais é como andar no escuro, em um quarto cheio de móveis. Você pode se machucar a cada passo. Por isso, o que eu vou revelar aqui não é apenas um jogo de interpretação de comportamentos. É uma chave para decifrar a psique masculina quando ela entra em conflito entre amizade e desejo. Jung dizia que o inconsciente se trai em símbolos, em gestos aparentemente inocentes, mas carregados de significado. O amigo que sente atração nunca vai chegar e declarar logo de início, porque a amizade é o escudo onde ele se esconde. O medo de perder esse vínculo é tão grande que o faz vestir uma máscara de neutralidade. Mas por trás da máscara, os sinais escapam. E é justamente isso que eu vou te ensinar a perceber. Talvez você já tenha notado, às vezes ele se aproxima demais fisicamente e logo em seguida recua como se tivesse ultrapassado um limite. Outras vezes, ele faz piadas insinuando algo entre vocês, mas depois ri e diz que é brincadeira. Ou então, quando você fala de outro homem, ele reage com um desconforto que tenta disfarçar com humor. Esses não são detalhes aleatórios. São manifestações da luta interna entre o que ele sente e o que ele teme. Porque quando um homem se vê atraído por uma amiga, a mente dele entra em conflito direto com o arquétipo do companheiro leal e o arquétipo do amante. Essa batalha ela acontece no inconsciente e ele não tem total controle sobre ela. Mas o corpo, os gestos, as microexpressões, esses entregam o que ele tenta esconder. Mais adiante, eu vou revelar o sinal que nenhum homem consegue controlar, aquele que sempre denuncia quando a atração já passou do limite da amizade. Mas antes, você precisa entender por que esses sinais surgem de forma tão contraditória. Porque se você observar sem contexto, pode achar que está imaginando coisas, pode se sentir culpada ou até confusa sobre sua própria percepção. E a última coisa que eu quero é que você se culpe por sentir que existe algo além da amizade. Na verdade, esse tipo de percepção é um poder que muitas mulheres subestimam. É a intuição feminina trabalhando junto com a leitura inconsciente do comportamento dele. Você sente que algo está fora do lugar porque, de fato, está. Agora imagine a seguinte cena. Vocês dois estão rindo de alguma piada qualquer, e no meio da risada, ele te olha de um jeito diferente, como se estivesse vendo algo além do que está diante dos olhos. Esse olhar dura frações de segundos, mas você percebe. E logo em seguida ele desvia, faz uma piada para quebrar a tensão e volta a atuar como apenas amigo. Esse é um clássico sinal do inconsciente tentando sair pela superfície. Ele deseja, mas teme. Quer, mas se segura. E essa tensão cria um campo energético entre vocês que pode ser sentido, mesmo quando não é nomeado. Esse é o campo da atração oculta. Talvez você já tenha se perguntado, se ele sente, por que não assume? E a resposta é simples e complexa ao mesmo tempo. Porque assumir significa correr o risco de perder a amizade, de ser rejeitado, de estragar tudo. E o medo da perda é um dos maiores bloqueios masculinos quando se trata de amizade e desejo. Por isso ele escolhe viver na contradição. Prefere esconder e manter um pedaço de você na vida dele como amiga do que se arriscar e perder tudo. Mas o corpo dele, o olhar dele, as atitudes dele, não conseguem sustentar essa máscara o tempo todo. E é nesse ponto que você precisa aprender a observar. Mais adiante eu vou revelar o sinal que nenhum amigo apaixonado consegue disfarçar. Mas antes quero que você pense em quantas vezes já se sentiu confusa diante de um gesto dele.
Quantas vezes você se perguntou: será que estou vendo demais? Será que estou inventando? Essa dúvida é a prisão que mais consome energia de uma mulher, porque te coloca em um estado de alerta constante, tentando decifrar códigos que ele mesmo não sabe explicar. E é aí que mora o risco. Quando você não tem clareza, acaba ficando presa na espera, na esperança, ou até na culpa. Você merece libertar-se dessa névoa. Carl Jung falava sobre a sombra, a parte de nós que guardamos escondida. E no caso do homem que sente atração por uma amiga, essa sombra aparece justamente nos momentos mais vulneráveis. Ele pode esconder palavras, mas não esconde pequenos atos. Ele pode controlar o discurso, mas não controla a reação do corpo. E é nesse terreno que vamos caminhar daqui para frente. Porque cada sinal que você aprender a identificar vai te dar não apenas clareza sobre ele, mas também poder sobre sua própria vida amorosa. Você nunca mais vai ficar perdida em interpretações rasas. Vai enxergar o que realmente acontece na psique masculina. Comenta aqui, eu sou magnética, se você já sentiu que um amigo demonstrava algo além da amizade, porque eu quero que você participe ativamente dessa conversa. E lembra, mais adiante, eu vou te mostrar o sinal mais poderoso de todos, aquele que simplesmente não pode ser escondido. Se você aprender a reconhecê-lo, nunca mais vai ter dúvidas sobre quando um amigo passou da linha invisível entre amizade e desejo. Imagine uma cena. Você está sentada diante de um homem que mexe com seus sentimentos. Ele não é sofisticado, não é delicado, não é um príncipe encantado. Pelo contrário, ele é duro, seco nas palavras, prático demais para notar os detalhes, direto a ponto de parecer frio, e ainda assim há algo nele que prende você. É nesse ponto que nasce o palco emocional dessa história. É aqui que as mulheres que cruzam o caminho de um homem chucro descobrem a ferida invisível que ele provoca. Porque na superfície ele parece forte, mas a realidade é que ele levanta um muro tão alto que você passa a acreditar que jamais será capaz de atravessá-lo. Toda mulher que já se envolveu com um homem assim carrega uma marca, a sensação de insuficiência. Você prepara o jantar, se arruma, tenta ser doce, tenta ser firme, tenta se mostrar presente, mas nada parece quebrar a armadura dele. É como se ele vivesse em outro mundo, inacessível, onde carinho é fraqueza e vulnerabilidade é um pecado. A dor é silenciosa. Não porque ele grita, mas justamente porque ele não diz nada. Ele não elogia, não valida, não reconhece. E esse silêncio pesa. Pouco a pouco, a mulher começa a se perguntar: será que eu não sou boa o bastante? Será que há algo errado comigo? E essa pergunta corrói. O que ela não percebe é que o silêncio dele não é sobre ela. É sobre ele, sobre as feridas emocionais que ele nunca aprendeu a lidar. Existe um conflito interno profundo. De um lado, a mulher moderna, independente que conquistou espaço, voz e escolhas. Do outro, a menina interior, que ainda anseia por ser olhada, reconhecida, amada de forma inteira. Diante de um homem chucro, esse conflito explode. Porque ele não dá o olhar que acalma, ele não oferece palavras que validam, ele não entrega presença emocional. O resultado? Um campo de batalha interno. Você quer virar as costas e dizer: não preciso disso, mas ao mesmo tempo há um desejo secreto, o de ser a exceção. A mulher que de algum jeito consegue despertar nele aquilo que nenhuma outra conseguiu. Esse palco emocional é traiçoeiro, porque sem perceber, você passa a investir energia, tempo e afeto em alguém que parece não se mover um centímetro. E cada tentativa falha, aumenta a sensação de frustração. Homens assim carregam um fardo que poucas mulheres entendem, o fardo do orgulho masculino ferido. Muitos cresceram em ambientes onde sentir era proibido, onde chorar era fraqueza, onde a raiva era o único afeto permitido. Eles aprenderam que abrir o coração os exporia ao ridículo. O que acontece? Ele se blinda, ele se torna pedra, e no fundo sofre mais do que deixa transparecer. Mas o problema é que ao amar um homem nessa condição, a mulher entra num labirinto, porque enquanto tenta alcançá-lo, vai se desgastando emocionalmente.
É como correr atrás de alguém que se recusa a ser encontrado. Esse palco emocional também é marcado por um ciclo cruel. Primeiro, vem a idealização. Você enxerga nele uma força primitiva, uma masculinidade bruta, uma promessa de proteção que contrasta com a delicadeza do seu mundo interno. Mas logo vem a queda. Você percebe que essa força não se traduz em cuidado, e sim em distância, que a proteção vira silêncio, que a presença vira ausência. Esse ciclo é devastador porque cria uma dependência emocional. Você pensa, talvez se eu fizer mais um esforço, ele mude. E se prende a uma ilusão de transformação que muitas vezes nunca vem. Poucas dores são tão profundas quanto a sensação de ser invisível. E é exatamente isso que um homem chucro provoca, mesmo sem perceber. Ele pode até estar fisicamente presente, pode prover, pode trabalhar, pode até demonstrar lealdade prática, mas, no campo emocional, a mulher se sente sozinha. É como dormir ao lado de um corpo, mas não de uma alma. Como viver em uma casa cheia de paredes, mas sem janelas. Como falar em um quarto vazio, onde sua voz ecoa sem resposta. Essa invisibilidade é um dos maiores gatilhos de angústia. Porque o feminino não floresce sem troca, sem reconhecimento, sem espaço para ser visto. O peso psicológico desse palco, aqui entra a visão da psicologia profunda. Jung falava sobre o processo de individuação, o caminho pelo qual nos tornamos inteiros. Mas esse caminho, quando atravessa um relacionamento, pode se transformar em espelho doloroso. Um homem chucro espelha na mulher algo que ela teme, a rejeição de sua própria essência. E, ao mesmo tempo, ele força a mulher a encarar uma pergunta brutal. Até que ponto eu aceito ser invisível em nome do amor? Esse questionamento é devastador, porque obriga a mulher a negociar consigo mesma. E, muitas vezes, a negociação é injusta. Ela abre mão de partes da sua alma para caber em um relacionamento que nunca a reconhece por completo. O dilema: ficar ou partir. Esse palco emocional culmina em uma encruzilhada. De um lado, o desejo de ficar e acreditar que ele pode mudar. Do outro, a necessidade de partir para não perder a si mesma. Esse dilema é paralisante, porque nenhuma das opções parece justa. Se você fica, sente que se anula. Se você vai embora, sente que perde a chance de viver algo que poderia ter sido diferente. É esse impasse que prende tantas mulheres em relações longas, exaustivas, emocionalmente desgastantes. Mas é nesse palco de dor que nasce a possibilidade de virada. Porque toda dor carrega um convite oculto, o de enxergar com clareza. E quando uma mulher entende o mecanismo emocional por trás de um homem chucro, ela deixa de ser refém dele. Ela passa a enxergar que não é sobre não ser suficiente, mas sobre ele não conseguir acessar a própria vulnerabilidade. Ela percebe que o orgulho dele não é uma muralha contra ela, mas contra o próprio medo de sentir. Ela descobre que não está invisível, ele é que está cego. Esse é o ponto em que a consciência muda tudo, porque a partir daqui nasce o poder de agir com estratégia. Agora você entende o peso desse palco emocional. É um terreno onde a mulher sente dores profundas, insuficiência, invisibilidade, frustração, idealização, queda e dilema. Mas também é o solo fértil onde nascerá a transformação. No próximo bloco, eu vou revelar as 5 estratégias ocultas que permitem que uma mulher não apenas entenda um homem chucro, mas também consiga despertá-lo emocionalmente, sem se perder nesse processo. Porque, ao contrário do que parece, esses homens também têm brechas. E quando você aprende a acessá-las, o jogo muda. Agora que você já entendeu o peso do palco emocional, chegou a hora da virada. Eu quero que você respire fundo, porque a partir desse momento, tudo o que parecia um labirinto sem saída começa a ganhar clareza. Sim, existem 5 estratégias ocultas que podem transformar a forma como você lida com um homem chucro. Elas não foram feitas para manipulá-lo, nem para fazer você se anular. Elas foram feitas para que você recupere o seu poder, se posicione de forma consciente e, ao mesmo tempo, consiga acessar pontos invisíveis dentro dele. Pontos que, na maioria das vezes,
Nem ele mesmo sabe que existem. Essas estratégias não são óbvias. São caminhos sutis, baseados na psicologia profunda e no comportamento masculino, que se tornam armas emocionais poderosas nas mãos de uma mulher desperta. E agora, eu vou revelar uma a uma. Estratégia 1. O silêncio estratégico. O primeiro movimento pode parecer contraditório. Você, que tanto sofreu com o silêncio dele, vai aprender a usá-lo a seu favor. Um homem chucro não entende explicações longas. Ele não responde bem a discursos emocionais ou tentativas de fazê-lo falar. Quanto mais você insiste, mais ele se fecha. É aqui que entra o silêncio estratégico. Quando você silencia de propósito, você quebra o padrão. Você mostra que não está desesperada pela validação dele. Você retira dele o conforto de acreditar que pode ignorar você sem consequências. Esse silêncio não é indiferença, é posicionamento. É o momento em que você escolhe não reagir, não se justificar, não implorar. E acredite, nada desestabiliza mais um homem acostumado a mandar do que perceber que perdeu o poder de afetar você. No instante em que você silencia com firmeza, ele começa a ouvir o eco da própria ausência. Estratégia 2. O espelho da vulnerabilidade. A segunda estratégia é quase mágica, mas exige coragem. Ela se chama espelho da vulnerabilidade. Um homem chucro foge da própria fragilidade. Ele teme sentir, teme se expor, teme parecer fraco. E por isso, evita situações em que o coração dele corre o risco de aparecer. Mas quando você, com autenticidade, se permite ser vulnerável, sem dramatizar, sem exigir, apenas mostrando a sua verdade, algo nele se quebra. Exemplo. Em vez de cobrar um gesto, você diz com calma e firmeza: quando você não olha nos meus olhos, eu me sinto invisível. E para por aí. Esse tipo de vulnerabilidade não é fraqueza, é força. Porque exige que você esteja inteira consigo mesma. E o efeito é poderoso. Ele é forçado a se confrontar com aquilo que tenta negar dentro de si. Sua vulnerabilidade vira um espelho, onde ele vê de forma indireta a própria humanidade que tenta esconder. Estratégia 3. A ausência seletiva. Essa terceira estratégia é uma das mais impactantes, a ausência seletiva. Mulheres que lidam com homens assim costumam cair na armadilha da presença total. Estão sempre disponíveis, sempre prontas, sempre tentando preencher o vazio dele. Mas isso só reforça o ciclo de invisibilidade. A ausência seletiva quebra o padrão. Funciona assim. Você não precisa desaparecer, mas escolhe momentos estratégicos para não estar. Deixa de responder imediatamente. Deixa de aceitar todos os convites. Deixa de preencher todas as lacunas. E faz isso não com frieza, mas com naturalidade, como quem tem uma vida rica, cheia e que não gira em torno dele. Essa ausência cria escassez, e diante da escassez, o homem chucro entra em conflito interno. Porque pela primeira vez, ele percebe que pode perder aquilo que sempre acreditou ter garantido. E nada mexe mais com o orgulho de um homem do que a possibilidade de perder aquilo que ele achava inabalável. Estratégia 4. O jogo das pequenas concessões. Essa é uma arma sutil, mas devastadora. O jogo das pequenas concessões. Um homem chucro se acostuma a impor regras. Ele cria a sensação de que só a forma dele importa. E a mulher, sem perceber, começa a ceder em tudo. Mas a psicologia do desejo funciona de forma diferente. Quanto mais fácil é algo, menos valor ele tem. O jogo das pequenas concessões consiste em inverter essa lógica. Você não precisa travar guerras, nem se tornar inflexível. Basta negar pequenos pontos, de maneira calma, mas firme. Por exemplo, se ele diz "vamos sair amanhã" e você já tinha outro plano, não desmarque. Se ele decide tudo sozinho, você mostra de forma suave que também tem preferências. Se ele espera que você aceite sempre, você escolhe, em alguns momentos, simplesmente não aceitar. Essas pequenas concessões não são rebeldia, são limites. E limites despertam respeito. Quando ele percebe que não controla tudo, nasce dentro dele uma mistura de frustração e atração, porque no fundo, o desejo masculino é inflamado pelo desafio,
E quando você deixa de ser previsível, ele se vê obrigado a prestar atenção. Estratégia 5. A presença magnética. A última estratégia é a mais poderosa de todas, a presença magnética. Um homem chucro pode resistir ao diálogo, ao carinho, ao drama, mas não resiste à energia de uma mulher que domina o próprio campo emocional. Presença magnética não tem a ver com beleza, nem com sedução forçada. Tem a ver com estar inteira em si mesma, com entrar em um ambiente e não precisar provar nada, com irradiar uma força calma que não implora, não compete, não se perde. Isso é raro, e exatamente por ser raro é irresistível. Quando você cultiva a sua presença, por meio de autocuidado, de clareza emocional, de respeito aos seus limites, você deixa de ser apenas mais uma na vida dele. Você se torna um ponto de referência, algo que ele não encontra em nenhum outro lugar. E é aqui que a mágica acontece. O homem que parecia pedra começa a se mover. Não porque você implorou, mas porque a energia dele, finalmente, sente que encontrou algo digno de ser notado. O fio invisível entre as estratégias. Talvez você já tenha percebido. Essas 5 estratégias não são técnicas isoladas. Elas formam um fio invisível. O silêncio estratégico quebra o padrão. O espelho da vulnerabilidade toca a alma. A ausência seletiva cria escassez. O jogo das pequenas concessões impõe respeito. E a presença magnética sela tudo com força irresistível. Quando usadas em conjunto, essas armas emocionais não só despertam o homem chucro, como também devolvem a você aquilo que é mais precioso: o poder de escolher como quer ser amada. Porque, no final, não se trata apenas dele. Trata-se de você, de sua dignidade, de sua luz, de sua essência. O aviso necessário. Mas aqui vai um aviso que eu preciso deixar claro. Essas estratégias não são uma garantia de que todo homem vai mudar. Elas não são um passe de mágica para transformar pedra em mel. O que elas fazem é revelar a verdade. Se ele tem espaço interno para mudar, você vai perceber rapidamente. Se ele não tem, você também vai perceber. E essa clareza é libertadora, porque finalmente você para de gastar anos tentando decifrar alguém que não deseja ser decifrado. Você sai do ciclo de dúvida e com consciência decide: fico ou vou embora. Esse é o verdadeiro poder, preparando o coração para o desfecho. Agora que você conhece as 5 estratégias ocultas, algo dentro de você já começou a mudar. Porque, ao invés de se sentir pequena, você passa a entender que existe um campo de jogo, um espaço psicológico onde você pode se mover com sabedoria, ao invés de reagir com dor. Agora, eu vou te mostrar como usar essas estratégias sem perder a si mesma. Como manter a sua essência, como preservar o seu valor, e como virar a chave definitiva para que você nunca mais seja prisioneira do silêncio de um homem. A virada está próxima, e quando ela acontecer, você vai perceber que o homem chucro nunca foi o problema central. O problema era o palco emocional que você ainda não sabia como atravessar. Agora você sabe, e está prestes a transformar dor em poder. Chegamos ao ponto mais importante dessa jornada. Você já conheceu as estratégias ocultas? Já entendeu como funcionam no coração e no comportamento de um homem chucro? Mas agora eu quero te entregar algo ainda maior. Porque não basta apenas aplicar técnicas. Se você não transforma a forma como se enxerga, tudo volta ao mesmo lugar. A virada definitiva não está apenas em fazê-lo se apaixonar. Está em você perceber que todo esse processo, desde o silêncio até a presença magnética, foi sempre sobre você. Sobre resgatar o poder que por muito tempo você acreditou ter perdido. Pense comigo, quantas vezes você se sentiu invisível? Quantas vezes acreditou que se falasse mais, se cedesse mais, se estivesse mais disponível, ele finalmente enxergaria quem você é? E quantas vezes isso só aumentou o vazio? O segredo é que você não precisa ser mais nada além de quem você já é. Você não precisa se encolher, não precisa se moldar. Não precisa viver implorando migalhas emocionais. O verdadeiro poder está em aprender a se posicionar, em recuperar o controle sobre a sua própria energia e em mostrar para ele, e principalmente para você mesma, que o amor nunca pode ser sinônimo de humilhação.
O ciclo que precisa ser quebrado. O que mais aprisiona uma mulher em uma relação com um homem chucro não é a ausência de gestos dele. É o ciclo silencioso que se repete. Ele se fecha, você se desespera, ele se afasta, você corre atrás, ele ignora, você tenta provar o seu valor. Esse ciclo precisa ser quebrado. E a única forma de quebrá-lo não é convencendo-o a mudar, é mudando o papel que você aceita ocupar dentro desse ciclo. Quando você aplica o silêncio estratégico, a vulnerabilidade consciente, a ausência seletiva, as pequenas concessões e a presença magnética, você não está apenas mexendo com ele. Você está quebrando esse ciclo invisível que roubava a sua paz. E quando o ciclo é quebrado, algo poderoso acontece. Você deixa de ser reagente e se torna protagonista. Você deixa de ser aquela que corre atrás e se transforma naquela que escolhe. E é aí que o jogo muda para sempre. Mas eu preciso ser dura aqui. Porque se você ouvir tudo isso e não aplicar, o preço será alto. Sabe por quê? Porque a cada dia que você aceita menos do que merece, a sua alma vai encolhendo. A cada vez que você se silencia por medo de perder, você perde a si mesma. A cada vez que você insiste em justificar o injustificável, você vai convencendo o seu coração de que talvez não mereça mais. E isso é perigoso, porque não existe nada mais destrutivo do que uma mulher que esquece do próprio valor. Ela se perde no vazio, se anula e acaba acreditando que esse é o destino dela. Mas não é. Você não nasceu para isso. Você não nasceu para ser sombra de ninguém. Você nasceu para ser luz. E essa virada que eu te entrego aqui não é apenas sobre ele. É sobre você se levantar de novo. Jung dizia que aquilo que não vem à consciência se manifesta na vida como destino. E é exatamente isso que acontece nos relacionamentos. Se você não entende o padrão, repete o padrão. Se você não reconhece o ciclo consome você. Mas no momento em que você traz luz, você começa a ver. E quando vê, você tem escolha. A consciência é a chave que abre a prisão invisível. Essas estratégias não são truques, são convites à consciência. Cada silêncio é um convite para observar o seu próprio poder. Cada vulnerabilidade é um convite para se honrar. Cada ausência seletiva é um convite para valorizar o seu tempo. Cada pequena concessão é um convite para estabelecer limites. Cada presença magnética é um convite para habitar o seu corpo, a sua alma e a sua essência. É nesse lugar que a transformação se torna real. Agora imagine a cena. Você aplica tudo isso e começa a notar mudanças. De repente, ele que sempre parecia distante, começa a procurar mais. Ele que não falava, começa a buscar suas palavras. Ele que achava que você estava sempre ali, começa a temer perder você. E nesse instante você vai sentir um poder que talvez nunca tenha sentido antes, o de escolher. Não mais por desespero, não mais por medo, mas por consciência. Você pode escolher ficar, se ele realmente se mostrar disposto a caminhar ao seu lado. Ou pode escolher ir sem culpa, porque entendeu que não precisa mais mendigar a atenção de ninguém. Esse é o verdadeiro destino da mulher consciente. Ela não precisa implorar amor porque ela se tornou amor. E quando isso acontece, nenhum homem, nem mesmo o mais chucro, consegue ignorar. Eu quero deixar aqui um exercício simples, mas transformador. Hoje, antes de dormir, feche os olhos e visualize 3 cenas. Primeira cena. Você correndo atrás, pedindo atenção, se diminuindo. Veja a dor, sinta o peso, reconheça esse padrão. Segunda cena, você aplicando as estratégias, silenciando quando necessário, impondo limites, estando inteira na sua presença. Veja a mudança, perceba como o peso começa a sair dos seus ombros. Terceira cena, você no futuro, forte, magnética, consciente. Não importa se ao lado dele ou não, mas plena. Sinta a leveza de finalmente ser dona de si mesma. Repita essa visualização por 7 dias. Esse exercício cria novos caminhos no seu cérebro, ativa a sua autoconfiança e instala no seu corpo a certeza de que você pode escolher o que merece.
Nos próximos dias, se você aplicar mesmo essas estratégias, vai começar a notar sincronicidades, pequenas mudanças no olhar dele. Mensagens que chegam quando você não esperava, uma inquietação que ele não consegue esconder. Esses são sinais de que a energia já mudou. E quando a energia muda, a dinâmica nunca mais volta a ser como antes. Mas o mais importante não será a mudança dele, será a sua. Você vai notar que, mesmo se ele não reagir, você não sente mais o mesmo desespero. Você não se sente mais prisioneira. Você percebe que tem escolhas. E essa é a maior prova de que o poder voltou para as suas mãos. Lembra da promessa que eu fiz no início? Que até um homem chucro pode se apaixonar de verdade? Agora você entende que isso é possível, mas que o caminho começa em você. Não se trata de transformá-lo à força, mas de despertar nele algo que estava adormecido, e principalmente de despertar em você a força que estava escondida. De hoje em diante, você nunca mais vai olhar para os homens da mesma forma. Você nunca mais vai se sentir invisível da mesma forma. Você nunca mais vai aceitar migalhas da mesma forma, porque agora você sabe. Agora você tem consciência. Agora você tem poder. E a frase que eu quero que você guarde como selo dessa jornada é simples, mas definitiva. Eu não imploro amor. Eu sou amor. E se isso fez sentido para você, comenta agora. Eu sou amor. Esse é o seu grito silencioso de liberdade. E esse é o início de uma nova história.